Fala pessoal, estamos chegando aí na última aula da nossa disciplina de Tecnologia da Informação. Hoje temos o tema 4 e o último tema, onde nós vamos falar de processos organizacionais e TI e, no caso, também internet. Eu quero passar para vocês aí nessa última aula alguns conceitos a respeito do processo organizacional, de como funciona o processo organizacional. Nós falaremos um pouquinho aí acerca da internet, vamos falar como que funciona também a negociação e o comércio eletrônico e, por último, eu vou passar um pouquinho para vocês aí a parte mais técnica de computação. Vamos aprender algumas coisinhas a respeito disso, tá? De coisas técnicas da computação. Então, para começar a nossa última aula, eu quero falar um pouquinho para vocês do processo organizacional, de como que funciona o processo organizacional nas empresas, tá? Primeiro eu deixei separado aqui para vocês esta imagem e basicamente o processo organizacional ele envolve esses itens aí. Então nós temos a empresa no dia a dia e aí a empresa no dia a dia, para que ela tenha um bom processo organizacional, ela precisa ter organização, planejamento, direção e controle de atividades. Então, a empresa no dia a dia, independente do qual ramo ela seja, ela precisa ser uma empresa organizada, que no seu dia a dia ela seja organizada, que ela tenha um planejamento do que ela está fazendo, do que ela pretende fazer e também ela precisa ter direção. A direção no sentido de que tenha pessoas que vão gerenciar, que vão fazer uma boa gestão, uma boa direção, seja dos seus colaboradores, seja das ideias e dos negócios da empresa, tá? E precisa ter o controle de atividades, como que está funcionando os processos da empresa, como que está funcionando o início, o meio e o fim. Então precisa controlar essas atividades. E por isso aqui basicamente envolve o processo organizacional no dia a dia de uma empresa. Os processos organizacionais também, eles são um conjunto de atividades que governam a forma como os recursos são usados para criar produtos e serviços. Então, quando se tem um bom processo organizacional, a empresa ela reúne aí um conjunto de atividades para que ela possa criar produtos e serviços, para que ela seja uma empresa que venha suprir aí de certa forma as suas necessidades de informação do que ela está fazendo, do que a empresa ela está produzindo em seu dia a dia. Outro fato também acerca do processo organizacional é que as organizações de sucesso elas insistem em que o redesenho de processos oriente a aquisição de tecnologia da informação. Então, é preciso que a organização de sucesso ela faça um redesenho de cada processo seu, de cada departamento que seja, para que ela tenha tecnologia. Então eu faço um processo organizacional para que eu possa adquirir tecnologia da informação, que é uma informação rápida, seja na divulgação da sua marca, seja na apresentação do seu produto, seja na comunicação com seus colaboradores, seja no controle de suas atividades. Então a empresa ela precisa fazer o seu processo organizacional funcionar, tá? Então, basicamente, o processo organizacional funciona desta forma. Um outro fator que eu quero apresentar para vocês nesta aula é que o TI ele pode ser uma ferramenta que auxilia e ajude as empresas, as organizações. Então nós vemos que o TI ele é como uma ferramenta do dia a dia.
E aí nós podemos ver que como que a área de TI ela pode ajudar a organização. Ela pode ajudar a organização em vários sentidos, se não dizer em todos, né? Porque a área de TI ela pode auxiliar a empresa na sua preparação, coleta, transmissão, na sua recepção, no seu armazenamento, ou seja, em todos os setores. Então, o TI ajuda a empresa a fazer um plano melhor para os seus colaboradores, através de sistemas, através de sistemas inteligentes que vai analisar o perfil comportamental, seja do líder, seja da organização. Ela vai auxiliar também o TI na área de controle de estoque, de suprimentos, da sua cadeia de suprimento logístico. A área de TI vai ajudar na questão das vendas, na questão do marketing, vai ajudar na questão do planejamento estratégico. Então, nós vemos que a área de TI ela pode ajudar a empresa em todos os sentidos, em todos os seus segmentos. O que acontece como problema é que as empresas elas veem a área de TI somente como uma despesa. Então ela pensa, poxa, essa área, esse setor eu não vou investir tanto, eu não vou trazer investimento porque eu só vejo como problema, né? E aí nós vemos que como que nós podemos identificar uma empresa que só vê a área de TI como uma despesa, como um custo, como algo que não é necessário? Nós podemos identificar a empresa quando o gerente de TI tem dificuldade de acesso aos processos de decisão da empresa. Então, temos lá o gestor financeiro, o gestor de RH, nós temos lá o gestor de estoque, nós temos o gestor nos processos ali, seja de manipulação de remédios, de farmácia, enfim. E aí, nós temos também o gerente de TI. E o gerente de TI, quando a empresa ela não investe, quando ela não identifica e não investe na área de TI, nós vemos que o gerente ou a pessoa responsável pelo TI, ele tem dificuldade nos processos de decisão da empresa. Então a empresa toma estratégia, faz as decisões, mas acaba barrando aí o gestor de TI porque só vê essa área como custo. E aí, quando se fala em projetos, quando se pensa em reduzir custos, a empresa decide cortar os gastos na área de TI porque acham que a área de TI gasta, que a área de TI não tem utilidade e não acabam pensando como um planejamento estratégico para a empresa. Então, quando há cortes de gastos, de custos, vamos cortar e vamos paralisar os projetos aí de tecnologia da informação, de TI. E aí as empresas acabam cometendo um erro gravíssimo, porque se você não investe em TI, se você não investe em tecnologia da informação, eu já falei nas outras aulas, a empresa ela vai acabar sucumbindo, a empresa vai acabar perdendo o mercado, perdendo seu valor agregado. Então a empresa ela acaba cada vez mais, quando não investe em TI, cada vez mais diminuindo, tá? Então, partindo agora desse ponto, eu quero falar um pouquinho para vocês quais são as mudanças organizacionais que ocorrem na empresa. Então, nós vamos falar da mudança organizacional e a área de tecnologia da informação. E nós vamos ver aqui quais os tipos de mudanças organizacionais que podem ocorrer. Uma das mudanças que podem ocorrer uma mudança organizacional é a mudança incremental, que é aquela mudança onde você vai acrescentar ou somar ou agregar algo dentro da empresa. Então, a partir de hoje, aqui na empresa, nós vamos inserir o sistema de controle de ponto. Todos os funcionários vão precisar bater o ponto aqui. Então, é uma mudança incremental, porque você visualizou uma mudança, vocês, por exemplo, terão que bater o ponto.
agora tem isso, então teve uma mudança. É uma mudança que acrescenta, por isso que se chama uma mudança incremental. Uma outra mudança organizacional que pode ocorrer é a mudança transformacional. Então, essa mudança já é mais uma mudança um pouquinho mais que tenha uma alteração um pouco maior, tá? Nos processos da empresa. E aí vamos supor que a empresa ela acaba precisando fazer uma reestruturação interna e acaba fazendo uma demissão em massa. Então você está fazendo uma mudança transformacional, porque eu estou demitindo uma quantidade grande de pessoas e eu estou fazendo uma mudança transformacional, porque automaticamente você fazendo isso, você está mudando aí a forma de trabalhar das pessoas que vão ter que trabalhar mais porque foram demitidas. Então, é uma mudança transformacional. Eu usei como exemplo de demissão, mas cabe aí a você avaliar o que tem de mudança dentro da sua empresa que se encaixa a essa mudança transformacional. Uma outra mudança é a mudança organizacional evolucionária, que é a mudança que vai adequar a evolução da empresa às demandas do mercado. Então, vamos supor, vamos fazer uma mudança evolucionária no final do ano. Então, vamos fazer uma meta para o final do ano. Então, vamos realizar um projeto. Nesse projeto, nós temos que fazer determinado tipo de vendas no mês de dezembro. Então, é uma mudança organizacional evolucionária. Ela se adequa, se adapta, né, às demandas do mercado. Temos também a mudança organizacional revolucionária, e aí já é uma mudança profunda, né, que ocorre dentro da empresa. E aí, por exemplo, eu vou demitir todos os funcionários e vou contratar outros novos funcionários. Eu estou mudando o meu modelo de gestão, eu estou traçando novos objetivos. Então, essa mudança organizacional se chama a mudança revolucionária. E aí, o que isso tem a ver com o TI, com a área de tecnologia da informação? Que um dos maiores desafios da área de TI hoje é propor e implementar um novo modelo de gestão. Porque diante de todas essas mudanças que ocorrem na empresa, ainda mais em situações adversas do país, em situações adversas no mundo, né? Há muitas mudanças. Há mudanças incremental, que vai acrescentar algo na empresa, há mudanças transformacional e mudança revolucionária. Então, a área de gestão, né, a área de TI hoje é propor e implementar um novo modelo de gestão. Um exemplo disso é o trabalho em home office. Muitas empresas adotaram isso, então imagine a área de TI como ela teve que implementar um novo modelo de gestão para que os colaboradores, a empresa, pudesse vender pela internet, trabalhar pela internet, enfim. A área de TI ela tem esse desafio de poder implementar e fazer um novo modelo de gestão, mediante a todas essas situações adversas, tá? E aí, pensando nisso, o que nós podemos fazer para implementar um novo modelo de gestão? O que é necessário? Eu separei alguns passos aqui, eu vou passar eles rapidamente para que vocês possam entender o que é necessário para que se possa implementar um modelo de gestão. O primeiro passo é desenvolver uma revisão dos requerimentos para a transformação de TI. Então, pessoas-chave vão ser selecionadas para rever e analisar os requerimentos para a transformação da área. O segundo passo é construir um plano para transformar a organização de TI, tá? Então, verificar o que vai acontecer e quando vai acontecer esta implantação de um novo modelo de gestão. O terceiro passo é definir o modelo organizacional e o plano de alinhamento. Então,
você vai modelar e realinhar os processos próprios de TI, então você vai definir um modelo organizacional, tá? E vai alinhar um plano para que possa acontecer esta mudança, essa implantação de um modelo de gestão. O quarto passo é modelar a atual função do gerenciamento das informações. Então é você fazer um acompanhamento aí. E aí, continuando, nós temos o quinto passo, que é estabelecer os propósitos e princípios da transformação de TI. Essa situação é fundamental. O sexto passo é definir os processos e as ferramentas de colaboração. Né? Aí, nesse caso, quando você vai definir o processo e as ferramentas de colaboração, você acaba traçando um objetivo para que o TI seja mais efetivo, a área de TI seja mais efetiva. Tá? O sétimo passo é desenhar a nova estrutura organizacional de TI, e aí é facilitar essa entrega de serviço. O oitavo é especificar o plano estratégico de TI, que deve ser uma guia referente, uma guia que reforce a nova estrutura. E o nono e último passo é definir a estratégia de transição. Então, é você definir uma visão clara do assunto, porque ninguém vai fazer uma transição sem saber o que está fazendo. Então, você vai definir uma estratégia de transição para implementar um novo modelo de gestão, tá? Saber o que está fazendo. E aí, com isso tudo, se implantando um modelo de gestão, nós temos funcionários menos insatisfeitos e eles acabam sendo mais participativos. Então a empresa acaba crescendo quando você tem um modelo de gestão bem definido. Eu já falei nas outras aulas também que quando a empresa ela tem a área de TI bem implementada, quando tem a área de TI onde todos os funcionários se envolvem, né, seja em sistemas, todos sabem operar o sistema, todos sabem como que funciona o sistema, né, o TI, enfim, a empresa só tende a crescer quando ela tem esse modelo de gestão. Muito bem. Saindo um pouquinho aí da questão dos processos organizacionais, eu quero, no caso, passar para vocês o que é a internet. E eu quero que vocês façam essa reflexão. O que é a internet? O que vocês podem pensar assim de bate-pronto quando se perguntam o que é a internet? Faça essa reflexão aí. Fez? Enfim, nós vamos agora ver o que é a internet e falar um pouquinho da história aí da internet. A internet, ela de certa forma é um conglomerado de redes em escala mundial, né? Onde as informações elas acabam se interligando, onde computadores se interligam. Então eu posso me conectar com uma pessoa que está lá na Itália, lá no México. Então é um conglomerado de redes em escala mundial. Então, nós podemos fazer todo tipo de transferência de dado. Eu posso chamar uma pessoa lá nos Estados Unidos em uma chamada de vídeo, eu posso me conectar com alguém através de um aplicativo. Então, a internet ela é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados, tá? Falando um pouquinho da história da internet, a internet ela surgiu na Guerra Fria e ela foi criada com objetivos militares. Então, na Guerra Fria, a internet ela foi criada onde as pessoas tinham uma comunicação através de um rádio que a pessoa tinha que decifrar o código que vinha na transmissão desse rádio para que ela pudesse verificar estrategicamente onde o inimigo estava, quais seriam os próximos passos do inimigo. Então a internet ela começou aí a surgir na Guerra Fria,
com objetivos militares, de guerra. Então, através de códigos lá que eram decifrados, que vinham ali nos rádios, enfim, as pessoas decifravam e viam onde estavam seus inimigos, onde eles iam contra-atacarem. Então, a história da internet começou aí na Guerra Fria. E aí, na década de 70 e de 80, a internet também ela foi importante para o meio acadêmico, né, para que pudesse ter relevância no meio acadêmico. A internet ela teve parcela e participação, né, na área acadêmica. E aí, em 1990, a internet começa a alcançar a popularidade. Então, aí um engenheiro, o Tim Berners-Lee, ele desenvolveu a World Wide Web, que é a famosa www. Tudo que você vai entrar em algum site, você vai digitar lá www. Né? Esse www aí, ponto, é a cara gráfica da internet. É onde tem os gráficos, onde tem as animações. Então, esse engenheiro ele criou e desenvolveu essa World Wide Web aí para que a internet tivesse uma cara, não fosse só em códigos para que fossem decifrados, para que a internet ela criasse uma cara gráfica aí que fosse aparente para todos. Na década de 90, a internet ela tornou uma expansão aí para facilitar a navegação das pessoas aí no meio das redes de computadores. E aí surgiu vários navegadores de internet, por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft, tá? A internet serviu, como eu falei, para pesquisas escolares, mas também ela serviu para sites de games, para salas de chat, pela busca de empregos. Então, já se iniciou aí tudo através da internet a relacionar essas questões. E a internet ela se tornou um excelente caminho para as empresas melhorar seus lucros e as vendas online dispararam. Então, a internet serviu aí como comunicação e também para auxiliar na questão do emprego e também se tornou um excelente caminho para que as empresas melhorassem os seus lucros de vendas. E aí a internet começou a disparar e hoje em dia nós já sabemos como que funciona a internet, né? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o e-commerce e o e-business, né? O que são. E aí nós vamos falar primeiro o que é o e-commerce. O e-commerce significa comércio eletrônico e ele é o conjunto de atividades comerciais que acontecem online, tá? Basicamente o e-commerce é isso. E em sua forma básica, ele envolve a colocação de pedidos e a realização de pagamentos online. Então, de forma básica, o e-commerce eu coloco um produto, eu coloco um pedido à venda e eu faço o pagamento desse produto online e eu adquiro esse produto. Então, isso é o e-commerce, o comércio eletrônico. Já o e-business, ele é uma negociação feita pela internet também, mas que não envolve necessariamente uma transação comercial. O e-business ele trata aí de fazer a parte de um todo da internet, da negociação de comércio eletrônico, tá? Agora nós vamos ver a diferença entre o e-commerce, tá? E a diferença entre o e-business. Qual é a diferença desses dois? Basicamente, o e-commerce ele refere-se à compra e à venda online. E aí
E-business, ele engloba todos os negócios realizados online. Então ele já é algo mais abrangente, ele vai englobar todos os negócios realizados online. Então, os negócios onde empresas tratam com empresas, então isso também é uma forma de e-business, tá? Quais são os tipos de comércios eletrônicos que nós temos, né, de realizar a venda e a compra pela internet? Nós temos aí o famoso B2B, que é o business to business, e o B2B ele é a negociação eletrônica entre empresas, então a negociação é de empresa para empresa. Então, um exemplo, eu tenho uma empresa de calçados e eu vou fazer uma negociação com outra empresa de calçados. Então, esse é o B2B, que é o famoso business to business, tá? Nós temos o B2C, que é o business to consumer, que é a negociação eletrônica entre empresas e consumidores. E aí as pessoas escolhem e pagam os produtos pela internet, que é o exemplo da Americanas e da Submarino. Nós temos aí o C2B, que é o Consumer to Business, que é a negociação eletrônica entre consumidores e empresas. E aí essa negociação é quando os consumidores vendem para empresas, tá? E nós temos o C2C, que é o Consumer to Consumer, que é a negociação eletrônica entre consumidores. E um exemplo disso é o Mercado Livre. Eu tenho um exemplo, um par de tênis, eu coloco lá no Mercado Livre e uma outra pessoa, um outro consumidor vai lá e compra. Então, esse é o famoso C2C, tá? Então, esses são os tipos de negociação de comércio eletrônico. Nós temos 4, o B2B, o B2C, o C2B e o C2C, tá? Basicamente é isso aqui que nós estamos vendo. E aí, qual que é a importância do e-commerce para as organizações? Nós vemos que as empresas, elas apostam em aumentar as suas vendas pela internet. Hoje nós estamos aí, está mais do que provado que tudo é vendido pela internet. E as empresas estão investindo pesado com as suas divulgações aí no que é mais para o momento, que é o Instagram. Então as empresas elas estão investindo pesado para que ela possa ganhar concorrência, para que ela possa ser uma empresa forte no mercado, para que ela possa fortalecer sua marca. Então as empresas estão apostando aí na venda, na divulgação de sua empresa para a internet, na internet. Tá, pessoal? Então, a respeito de negociação, de comércio eletrônico, eu já passei para vocês, tentei deixar algo bem resumido para que vocês possam entender e para que a aula possa ser um pouco mais dinâmica aí. Por fim, eu quero falar sobre as noções gerais de informática. São coisas básicas, mas vocês precisam pelo menos lembrar dessas questões. Talvez tenha até alguma pessoa que não saiba. E aí eu vou passar para vocês algumas noções gerais de informática. Primeiro eu quero passar o que quando nós estamos armazenando dados em arquivos e pastas. Então aqui está um modelinho de uma pasta e de um arquivo. E vamos entender aí um pouquinho de cada um. O arquivo ele é a estrutura lógica utilizada para guardar os nossos dados no computador e a pasta é um local onde podem ser armazenados qualquer tipo de arquivo. Então eu tenho um arquivo e eu tenho uma pasta que está representado aí para vocês do ladinho, tá? Sobre sistemas operacionais, eu também já falei em outras aulas, mas nós sabemos que o sistema operacional, nós temos aí o Windows, o Linux, que são tipos de sistemas operacionais, tá? E a função é deixar o computador pronto para operação. Então eu tenho o Windows,
no meu notebook, no meu computador, eu tenho o Windows e o Windows ele vai deixar pronto fazer toda a operação do meu computador. E aí o sistema operacional gerencia todo o processamento do computador, e aí com o sistema operacional o usuário ele pode executar vários programas simultaneamente, então eu já falei um pouquinho disso também. E aí o Windows Explorer, que é esta parte aqui que engloba praticamente um resumão aí de toda essa função do Windows Explorer. Tá? Nós temos aí o botão de voltar e avançar janela, nós temos o menu, nós temos aí a data e hora, minimizar, maximizar a tela, né? A barra de status. Então, essa interface aí é o Windows Explorer, que é toda a interface aí de um programa, do computador, enfim. E aí, esse Windows Explorer ele ajuda no gerenciamento de arquivos, tá? Aqui nós podemos salvar arquivos, então é algo muito simples de nós entendermos. A área de trabalho de um computador é logo quando você abre o seu computador, você tem a sua área de trabalho, e aí na área de trabalho, que é também chamada de desktop, ela vem para ajudar a você se achar no caso, né? Que a área de trabalho é a porta principal aí para que você possa verificar onde está o seu programa, para que você possa abri-lo, para que você possa abrir o Excel, possa abrir a internet. A área de trabalho ela funciona aí para que você possa organizar as suas atividades. E aí a barra de tarefas fica na parte inferior da tela do computador, tá? Que é esta interface aqui que eu coloquei para vocês. E aí essa barra de tarefas é quando existem vários programas abertos ou sendo utilizados, eles ficam à mostra aí para você na barra de tarefas. O menu iniciar, tá? Que é esta interface aqui, e aí é através dele que você pode iniciar ou desligar o computador ou reiniciá-lo. E aí nós temos as janelas de programas, tá? Que é essa interface aqui que vocês podem verificar. Outra coisa também é que nas janelas dos diversos programas utilizados no Windows, alguns elementos são comuns, que é essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí, pessoal, para encerrar a nossa aula, eu vou deixar aqui para vocês esses atalhos de teclado que facilita muito a nossa vida, né? É o famoso Ctrl+C, que significa copiar, o Ctrl+X, quando você seleciona um texto, dá um Ctrl+X, você recorta o seu texto, o Ctrl+V, quando você dá o Ctrl+V ali, você cola aquilo que você copiou, e aí eu deixei uma gama, uma série de atalhos aí para que vocês possam praticar quando vocês realizarem, abrirem algum texto. Se vocês quiserem também abrir algum texto e ir praticando esses atalhos, tá aqui para vocês, tá? Agora eu deixo para vocês a atividade que vocês irão fazer. São 5 questões. A primeira é: o que é um processo organizacional? Muito fácil, eu expliquei no começo da aula o que é um processo organizacional, foi logo de início. Depois eu quero que vocês respondam como a TI ajuda a organização no dia a dia, tá? Então, eu também expliquei, mas vocês vão responder aí com as palavras de vocês, tá? Cite e explique 2 tipos de mudanças organizacionais que podem ocorrer. Eu expliquei também, lembra-se da mudança incremental e aí por aí vai. A quarta questão é: o que é
a internet, vocês vão explicar para mim o que é a internet, podem colocar também quando que surgiu a internet, por que surgiu a internet e discorrer aí a resposta de vocês falando também o que é a internet. E por último, quais são os tipos de negociações eletrônicas existentes? Explique cada uma delas. Eu falei das negociações, são 4, né, que é a B2B, a B2C e aí por aí vai. Vocês vão, se achem lá, vejam a explicação e respondam quais são os tipos de negociações eletrônicas existentes e explicar cada uma delas, tá? Qual é a função de cada uma delas. Pessoal, eu agradeço a oportunidade de ministrar essas 4 aulas aí, essa disciplina de tecnologia da informação. Eu quero que vocês lembrem-se que é importante vocês se atualizarem na questão de qual sistema que a área de vocês está operando, de vocês buscarem o conhecimento também, porque vocês vão precisar das ferramentas que eu falei aqui, tá? Vão precisar operar sistemas, vão precisar trabalhar com sistemas. Então, eu peço que vocês sempre estejam atualizados. Lembrem-se do vídeo que aquele vídeo curto que eu apresentei na nossa aula 2 da transformação digital, que tudo está sendo muito rápido e nós precisamos deixar que a tecnologia seja a nossa aliada e não a nossa inimiga. Ok? Eu agradeço, que vocês tenham um excelente final de disciplina, realizem aí as atividades e muito obrigado por essas 4 aulas aí, tá bom? Até mais, forte abraço, tchau pessoal!